gostaria muito de agradecer a Aline e Tatiane por estar aqui conosco hoje, né, com as atividades do nosso laboratório. A primeira atividade desse terceiro encontro para a formação de pesquisadores em ciência do esporte. Essa é uma atividade que nós já estamos fazendo pelo terceiro ano consecutivo. Claro que das outras vezes era presencial, né? A gente conseguia trazer algumas pessoas, mas dessa vez está sendo virtual e, enfim, nós já estamos adaptados, né? Já que desde março nós estamos nessa atividade virtual. Então, reforço o agradecimento por vocês estarem aqui, em nome dos coordenadores do laboratório, dos componentes do laboratório. Sabemos dos compromissos que vocês têm no dia a dia, e vocês conseguirem um espaço para nos atender é extremamente importante. Vai estar com vocês, Aline e Tatiane, a Pamela, que faz pós-doutorado conosco aqui no nosso laboratório, e a Vivian, que vai estar organizando e sendo a manager aqui do nosso espaço, que a Vivian é a nossa aluna de graduação. Então, nós temos um público bem variado aqui, de diferentes semestres da educação física, e nós temos também o pessoal da nutrição que está nos acompanhando. Então, muito obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui conosco. Novamente agradecendo, passo a palavra para a Pamela, que vai fazer a apresentação das nossas debatedoras, e vai funcionar da seguinte forma: cada uma de vocês terá em torno de 25, 30 minutos para fazer um relato sobre a prática de vocês, sobre aquilo que vocês acham mais adequado, e depois nós temos em torno de 20, 25 minutos para trocar ideias com o público e vocês ressaltarem aquilo que vocês acham mais importante, tá bem? Vou solicitar também que todas as pessoas fiquem com as câmeras e microfones fechados, deixem somente aquela pessoa que estiver falando na hora com o microfone aberto e a câmera aberta, porque aí também não pesa tanto na internet de algumas pessoas que, por vezes, têm dificuldade de conexão. Tá bem, pessoal? Muito obrigado novamente. Sejam todos e todas bem-vindos. Um abraço. Obrigada, professor Heraldo. Obrigada a todos, ouvintes, principalmente, né, a Aline e a Tatiane por aceitarem o nosso convite. É um prazer imenso, né, amenizar as distâncias e ter vocês aqui conosco, né, dividindo. Então, eu quero apresentar, né, para quem não conhece, a Aline Trito, que é nutricionista, formada pela Universidade de São Paulo, também é mestre em ciências pela USP também. Ela faz parte como nutricionista da Confederação Brasileira de Rugby desde 2014. Olha, meu evento. Ops, acho que alguém entrou. Também temos aqui presente conosco a Tatiane Becker Monticelli, que é nutricionista das categorias de base do Grêmio. Ela é nutricionista formada pelo Centro Universitário IPA de Porto Alegre e é especialista clínica esportiva pela Faculdade Gama Filho, que está presente conosco também. Então, eu queria passar primeiramente a palavra para a Aline, contando um pouquinho da trajetória dela nesse período em que nós combinamos, né, de 30 minutos, e o pessoal depois, ao final da fala das duas convidadas de hoje, né, podem tanto abrir os microfones depois da fala das duas, e também, se quiserem deixando questionamentos no chat, fiquem à vontade. Tá certo? Uma boa apresentação. Aline, mais uma vez, obrigada. E eu passo a palavra para ti. Obrigada, Pamela. Obrigada, pessoal. Queria agradecer o convite também. Eu vou falar muito rapidinho. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. E eu até estava conversando com o Heraldo, porque muitos já conhecem o rugby, né? E vou tentar falar muito brevemente do histórico, porque eu acho que, às vezes, quem conhece o rugby, se entende um pouquinho do histórico, vai entender muito da nossa estrutura enquanto confederação, vai entender muito enquanto, né, aonde cada um age na confederação. Já me apresentaram, vou pular, eu sou nutricionista, eu me formei pela Faculdade de Saúde Pública aqui em São Paulo, sou de São Paulo, capital, né?
e eu acabei fazendo uma graduação sanduíche na Austrália, que foi onde eu conheci o rugby de fato. Então, eu acabei fazendo o Sport Science lá na Universidade de Sydney, voltei, me formei aqui, e aí acabei entrando na confederação. Só para vocês entenderem, a primeira parte da fala, bem rapidinha, a gente vai contextualizar rugby e Comitê Olímpico Brasileiro, para vocês entenderem como que é a logística de tomada de decisões e até como que funciona os organogramas das duas instituições. E aí a gente vai falar depois da parte de nutrição mesmo, que eu acho que talvez a terceira parte da minha fala, que é a experiência prática, seja de maior interesse de vocês. Então talvez seja onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Tá? Mas só para vocês entenderem sobre rugby, o rugby é um esporte coletivo, né? E a gente tem a questão da bola oval. Então, existe uma intenção de levar essa bola para o outro lado do campo, né? Não preciso falar muito sobre as regras, mas só para vocês entenderem, é um esporte que tem bastante contato, então você pode derrubar o seu adversário com uma série de regras e de técnicas, mas é um esporte que exige bastante nesse sentido, tá? A gente tem um rugby junto com o futebol, a gente tem uma origem que parece que é muito semelhante, tá? Mas aí a gente tem essa origem lá na Inglaterra. E a gente tinha esses jogos com a bola oval nos colégios internos lá da Inglaterra e eram formas de ensinar regras para esses alunos. Então, existia uma questão de ensinar valores, e isso é uma parte do rugby que é importante. Então, existem os valores do rugby, né, que você tem que também, não só dentro de campo, como fora, você tem que praticar, né? E aí acabou que isso foi evoluindo, saiu da Inglaterra e foi para outros países, ficou principalmente na Europa, num primeiro momento, e aí acabou expandindo primeiro para as colônias e depois chegou na América do Sul, no Hemisfério Sul. Tá? A primeira partida oficial que a gente teve foram justamente 2 países da Grã-Bretanha, né, que foi Inglaterra e Escócia, e foi quando teve a fundação da nossa organização máxima, que seria a World Rugby. Né? Na época não chamava World Rugby, mas é o que a gente considera igual à FIFA aqui, tá? A Federação Internacional de Rugby. A gente teve a disseminação um pouco depois, então hoje a gente tem muitas seleções fortes de colônias britânicas, como, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia, né? Então, também são países que receberam essa herança, né, dos britânicos. E a gente tem uma primeira Copa do Mundo em 87. Então, vejam que a gente tem um esporte mais recente do ponto de vista de globalização, né? Então, é um esporte que ainda tem menos praticantes, principalmente aqui na América do Sul, um esporte menos popular, mas ainda assim muito popular, tá, pessoal? A gente teve no Brasil a chegada junto com o futebol, e aí essa chegada junto com o futebol foi um pouquinho diferente, porque a gente tinha uma cultura de filhos de estrangeiros jogando rugby, então enquanto o futebol se popularizou muito, o rugby foi um pouco menos, né, porque existia esse costume de ser um esporte praticado por estrangeiros. A gente teve talvez o primeiro esboço de confederação em 1925, que é a União do Rugby do Brasil, né? Mas a gente foi mesmo virar confederação como confederação em 2010, então somos jovens, tá? A gente tem 10 anos de confederação enquanto confederação que nem a gente entende hoje, com estatuto e etc. Tá? A gente teve muito investimento nesses últimos anos por conta do retorno dos Jogos Olímpicos, então o rugby foi um esporte olímpico, ele saiu das Olimpíadas, e aí depois, em 2016, no Rio, ele voltou. Então, por conta disso, e por conta do Brasil ser o país sede, a gente teve bastante incentivo para desenvolver a modalidade. Então, foi um momento de grande crescimento da confederação. Eu entrei em 2014, e aí eu peguei muito desse momento de incentivo. Então, a gente teve aí a participação nos Jogos Olímpicos, seleção masculina e feminina, e a gente está classificada a seleção feminina para Tóquio, né? Que a gente está esperando aí para ver como vai ser. Deixei alguns documentários, mas mais de dicas, assim. Eu acho que quem conhece rugby já deve ter assistido Invictus, por exemplo, que é um filme que mostra a temática do rugby, né? Da Copa do Mundo da África do Sul, do Mandela que saiu da prisão, e aí tem todo um trabalho dele para unir, né, a nação, e aí a África do Sul no final é campeã, e é uma história super bonita. A gente tem um documentário muito legal de um projeto aqui de São Paulo, que chama Leões de Paraisópolis, que é um projeto que tem numa comunidade grande aqui de São Paulo, né, que é
Teresópolis. Enfim, são só sugestões, mas são temáticas legais para quem gosta de rugby, para quem gosta de entender um pouco dessa cultura do rugby, tá? E estrutura da confederação. Então, eu sou nutricionista, eu trabalho na área de saúde. E isso é uma coisa que eu percebo, assim, a gente está saindo um pouco do departamento médico e gerando aí uma mudança, né, principalmente nas nomenclaturas, mas mais na forma de trabalhar também, e a gente está virando uma área da saúde, porque a ideia aqui é que a gente consiga cada vez mais interagir entre profissionais da saúde e enxergar o atleta ali como também um ser complexo, não só um corpo que precisa render, né, e por isso que hoje a gente se denomina departamento de saúde, né, então sou eu, fisioterapeutas, né, cada seleção tem o seu fisioterapeuta, e a gente tem o médico e uma assistente social, tá? Então, a gente tem aí um trabalho interdisciplinar. Fora isso, a gente tem a área técnica e a preparação física, então, o tempo todo eu estou em contato, principalmente com a preparação física, até para entender que treino que vai fazer o atleta, para eu poder tentar estimar ali quanto que eu preciso dar de alimentação, né, para esse atleta. Então, eu tenho muito, muito, muito contato com o preparador físico junto, tá? Em termos de Comitê Olímpico Brasileiro, a gente é afiliado ao Comitê Olímpico e a modalidade do rugby, que é a modalidade olímpica, é uma modalidade específica de rugby, que eu vou falar no próximo slide. Mas só para vocês entenderem, a gente tem também um suporte do Comitê Olímpico para desenvolver essa modalidade em específico, que é a modalidade olímpica, que é justamente a modalidade de rugby sevens. Tá? Então, a gente tem 2 tipos principais de rugby 15 e rugby sevens. O rugby sevens é o que é olímpico, e eu já vou mostrar por que ele é olímpico, porque ele tem um tempo de jogo muito menor, então acaba sendo mais fácil logisticamente também para se ter uma competição numa Olimpíada. O rugby 15, que é o rugby tradicional, ele é um rugby com 15 jogadores de cada lado, então ele é um jogo que lembra um pouco mais do futebol, né? A gente tem 2 tempos de 40 minutos, em geral os campeonatos se jogam uma vez por semana, então é longo o campeonato, dura 6 semanas, por exemplo. E aí a gente tem muito contato, né? A gente tem muita pausa, é um jogo parado. É um jogo com muito esforço, muito contato. Eles tomam muito mais porrada do que, por exemplo, num rugby de sevens, que eu tenho, ao invés de 15, 7 jogadores, né? Então eu tenho 2 de 7 de cada lado, são 2 tempos de 7 minutos, então um total de 14 minutos jogados. Super rápido, então é muito intenso, né? E os campeonatos, eles têm uma estrutura diferente. Então, ao invés de ser um jogo por semana, eu jogo 3 jogos por dia. Então, o campeonato dura aí seus 2 dias, 3 dias, um final de semana, normalmente. E aí, os atletas ficam o dia inteiro lá no estádio e jogam 3 vezes, né? Então, vejam que, do ponto de vista nutricional, isso daí também já é um desafio, porque eu preciso pensar numa nutrição específica, numa suplementação para um atleta que vai jogar 15, mas, ao mesmo tempo, eu preciso considerar o que vai jogar sevens, porque um campeonato de sevens é um campeonato diferente, ele vai ficar o dia inteiro, ele vai chegar às 8 horas no estádio, no campo, vai ficar até às 6 da tarde, então eu preciso manter esse atleta alimentado, né, nesse contexto de campeonato. Um pouco diferente do 15, que eu preciso pensar uma outra estratégia, já que ele vai jogar uma vez a cada semana, né, a cada 4, 5 dias, e ele vai ter, naquele dia do jogo, provavelmente só o jogo, né, vai ter uma ativação, então, assim, são já coisas que a gente leva em consideração quando a gente vai pensar na alimentação do atleta, se ele é de 15 ou se ele é de sevens, tá? E aí, entrando na parte de recomendações nutricionais, né, eu acho que a gente tem aí muita literatura científica, mas eu trago as principais, que são as recomendações, as guidelines, né, que são principalmente as guidelines do Comitê Olímpico Internacional e do Colégio Americano de Medicina Esportiva, tanto para nutrição quanto para hidratação. Fora essas guidelines, existem outros documentos e outras revisões que focam na nutrição para o rugby, né? Principalmente rugby 15, tá, pessoal? O rugby 7 está crescendo demais a quantidade de publicação. Acho que por conta da retomada, né, dos Jogos Olímpicos, voltou-se bastante a publicar sobre rugby 7. Mas ainda o que mais a gente tem de volume de publicação de conhecimento científico é sobre rugby 15, tá? E seguindo um pouco dessas recomendações, só para colocar para vocês como que eu penso num plano alimentar para um atleta desses, coloquei aqui as recomendações de nutrientes, assim, não vou ficar batendo muito nisso, acho que nem é muito o tema da aula, mas primeiro a gente se pergunta para os treinadores qual é a modalidade de
foco desse atleta, então é um atleta que eu vou focar para o 15, ou é um atleta que eu vou focar para o Sevens, né? Hoje, na confederação, a principal seleção feminina é de Sevens, e a principal seleção masculina é de 15. Então, normalmente, as meninas são preparadas para jogar Sevens, e os meninos são preparados para jogar 15, tá? O que não quer dizer que eles não joguem as outras modalidades, né? Por exemplo, o masculino tá jogando em Portugal essa semana, 15. Eles vão voltar, e aí depois de uma semana vão ter um campeonato de rugby sevens no Uruguai. Então, quer dizer, os atletas que estão preparados para jogar 15 vão ter uma semana, minimamente, para se ajustar para jogar sevens no final de semana seguinte. E aí a gente, dependendo disso, já pensa em um objetivo de composição corporal, a gente tem alguns valores, referências, dependendo da posição desses atletas, e a gente hoje usa referências da Argentina, né? Então a gente tem alguns objetivos de peso, de massa muscular, que foram publicados numa população de jogadores da Argentina, e a gente usa isso como referência para os nossos atletas, tá? E a gente também considera muito a fase de treino e o calendário. Então, certamente esse ano foi um ano atípico, né? A gente teve que mudar muito a questão da alimentação em relação ao ano passado, que foi um ano que eles tiveram 4, 5 campeonatos, né? Então, isso a gente também considera na hora de pensar como que a gente vai planejar a alimentação. E aí, dos macronutrientes, né, seguindo as recomendações, a gente tem carboidratos, uma faixa de trabalho aí dos 5 a 8 gramas por quilograma de peso. Então, vejam que a gente tem uma flexibilidade para ajustar isso de acordo com a fase do treino, de acordo com as preferências do atleta e com o objetivo. Proteína, a gente tem lá uma recomendação de 1,5 a 2, tá? Então, vejam que o atleta de rugby, ele precisa comer proteína assim como um outro atleta de algum esporte de força e potência, ele não precisa comer a mais, né? Isso é um dos trabalhos que a gente faz com eles, que eles acham que eles têm que comer muito mais proteína. E a gente tem uma recomendação de gordura ali mais geralzona, né? Que é aí dos 10 a 20% do valor calórico total. Então, essas recomendações são as recomendações do American College que são extrapoladas para o rugby também, né? A gente tem ali algumas recomendações para quando o atleta precisa perder peso, então uma restrição um pouquinho maior do carboidrato, a gente aumenta a proteína talvez aí para 2,4 gramas por quilograma de peso, e a gente tem algumas recomendações em relação ao álcool, bebida alcoólica, né? Que também é um desafio para o rugby, que é um esporte que é patrocinado, né, por uma marca de cerveja. Então, a gente tem a cultura muito grande da cerveja, por exemplo, no rugby. Como a gente põe isso em prática? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de materiais que eu uso com eles no consultório e no centro de treinamento. Então, a gente tem ali uns jogos americanos, por exemplo, para os juvenis, para orientar a montar o prato. Então, aqui, por exemplo, um treino moderado, né? Quanto que eu preciso mais ou menos distribuir de fonte de carboidrato, de fonte de proteína, fontes de vegetais. Então, a gente faz esse tipo de material, e isso normalmente a gente leva para as viagens quando possível, porque daí eles têm lá também, quando vão montar o prato, enfim, um guia, né? A gente tem também, dependendo dos horários dos jogos, a gente sempre faz um cartaz para o vestiário, para anotar também os horários das alimentações. Então, aqui, por exemplo, é um jogo de 15 que vai acontecer 4 da tarde, né? Então, que horas que esses atletas precisam se alimentar? Então, eles vão acordar às 8, vão tomar um café da manhã, né? Vão comer um lanche leve ou algum snack às 10, vão almoçar e vão fazer uma refeição pré-jogo, muito provavelmente junto com esse almoço. Então, vai ser um almoço caprichado, com opções de comida, opções de lanche. Quem está acostumado a tomar cafeína, por exemplo, suplemento, né? Então, quando o atleta precisa, a gente prescreve um suplemento para ele, a gente organiza o horário também que ele precisa tomar esse suplemento. Então, são cartazezinhos que a gente tenta trazer a recomendação, né, técnica para a realidade deles. Então, isso, em geral, eles levam para os torneios, fica grudado, tá? Depende do jogo, né? Aqui é um exemplo de jogo de rugby 15, aqui é um exemplo de torneio de sevens. Que quem já viajou com uma equipe de sevens sabe que é uma loucura, né? Porque é o dia inteiro na correria e os jogos, em geral, têm uns intervalos não tão longos, então eu preciso garantir que esse atleta saia de um jogo, se hidrate e se alimente para já estar pronto para o próximo jogo, né? Então vejam que eu tenho muitos intervalos de alimentação
Então, o atleta não pode ficar muito tempo sem comer de jeito nenhum. E isso é um desafio no Sevens, porque, em geral, os atletas ficam mais nervosos, eles ficam meio ansiosos por conta dos jogos, então, às vezes, o apetite não é bom, então, às vezes, tem que forçar, né? Então, isso aqui é um cartazinho também para, por exemplo, o torneio de Sevens, que a gente ajusta de acordo com os horários de jogo. Né? Então, aqui a gente tem 3 jogos, um jogo às 10, um jogo à 1 e um jogo às 6. Isso é um dia que talvez seja um intervalo aí mais regular entre jogos, mas não é sempre assim, né? Às vezes o atleta tem jogo às 10, depois tem jogo às 11h30, então já não dá muito intervalo, depois vai ter jogo às 7 da noite. Então, isso também é um desafio durante os torneios de Sevens. E aí a gente vai orientando, o que eu vou fazer esse atleta comer, né, no café da manhã? Ele vai comer uma refeição, ou um café da manhã caprichado, ou uma refeição com cara de refeição mesmo. Então, a gente vai distribuir os macronutrientes no dia da competição dessa forma. E aí a gente vai anotando e mostrando para eles todas as refeiçõezinhas e todos os snacks que eles têm que fazer. Basicamente, o dia inteiro se alimentando, tá, pessoal? Em relação à hidratação, a gente também pega no pé desses atletas, a gente viaja normalmente com a escala de urina, né, aquela escala bem famosa dos níveis de urina e da cor. Tem as suas vantagens e desvantagens, mas em geral, quando por exemplo, uma seleção juvenil viajando, a gente coloca, que daí é um início ali da fase de automonitoramento, então é importante até para eles começarem a tomar isso como hábito, de se automonitorar, né? Então, a gente leva, por exemplo, a escala da urina, imprime e põe nos quartos, a gente deixa esses cartazinhos de hidratação ou na academia ou no salão principal, e aí o atleta, em geral, faz um controle ali de peso, e aí a gente orienta quanto antes e quanto depois vai tomar, se perdeu peso, quanto que ele repõe. Então, cartazinhos, eles ficam ali também distribuídos e colados. E a gente tem a suplementação, né, que muitos perguntam, você trabalha com suplemento, né? E aí eu já adianto que, assim, às vezes a gente precisa, e a gente normalmente acaba optando por suplementos que a gente já entende que são seguros e que tem algum tipo de comprovação. E aí, esses suplementos, em geral, são os suplementos que a gente acaba tendo ali, enfim, tem uma justificativa para a prescrição, tá? Um site bem bacana que a gente acompanha é esse site do Instituto Australiano de Esporte. As nutris que trabalham com esporte, se quiserem fuçar, é um site muito legal, tem bastante documento, bastante material, e ele é um site que traz, de uma maneira atualizada, os suplementos de acordo com o nível de evidência científica. Então, se eu tenho um suplemento que tem bastante evidência de que funciona, esse suplemento vai estar no grupo A, né? E aí, a partir do momento que eu não tenho mais tantas evidências, ou que um suplemento é meio contraditório, que os estudos mostram ali ou que funciona ou que não, ou talvez um suplemento que tenha um possível efeito colateral perigoso, esses suplementos vão ser classificados no grupo D, tá? E aí, quais suplementos que são do grupo A? A gente tem uma quantidade bem pequena, que são os que eu mais indico, tá? Então, você vai perguntar para mim, Aline, você indica BCA? Né, que é um suplemento muito popular. E aí, na maioria das vezes, eu falo, olha, não, em geral, o que eu indico são, por exemplo, suplementos de proteína intacta. Então, o whey protein, ou uma barrinha de proteína, ou uma bebida proteica, né? E isso lá na Austrália e nos Estados Unidos acaba tendo um nome diferente, que eles chamam de sports food, né? Aqui acaba entrando um pouco como suplemento. A gente acaba trabalhando com cafeína, que nem eu falei para vocês, com beta-alanina, bicarbonato, às vezes o suco de beterraba, depende um pouco do caso, né, até pela indicação do próprio suco de beterraba, e a creatina, principalmente para atletas que precisam ali de um aumento de força, de massa magra também. E óbvio que a gente tenta ter pelo menos um acompanhamento, né, de exames de sangue pelo menos uma vez por ano dos atletas, para tentar detectar qualquer tipo de deficiência, porque se o atleta apresenta uma deficiência, a gente precisa agir ali, principalmente nesses minerais, então, nessas vitaminas minerais, então, principalmente ferro, cálcio, vitamina D, né, vitamina B12, muitas vezes a gente tem também
acompanhado, porque eu tenho hoje atletas da seleção feminina que fizeram a transição para serem vegetarianas, né? Então, a gente faz esse acompanhamento. Tá? Então, na minha prática, sim, a gente acaba tendo prescrição de suplemento, mas, de novo, a gente precisa ter o cuidado, né, de ver quais suplementos eu tenho ali, uma justificativa e até um corpo de conhecimento seguro que possa fazer, enfim, que eu possa prescrever para o atleta, tá? E como eu trabalho com atletas que fazem muito exame antidoping, a gente tem uma lista gigante do que eles não devem usar, né? E aí, essa lista talvez seja até mais importante do que a lista do que eles devem usar, porque é uma lista que a gente realmente fica muito no pé. Então, nessa lista aqui, no grupo D, né, que eles classificam como grupo D, são provavelmente substâncias que são proibidas e que, de alguma forma, fazem mal para aquele atleta, põem em risco a saúde do atleta. E aí a gente tem várias substâncias, desde vários hormônios esteroides que acabam ficando meio escondidos, que podem vir, né, em alguns suplementos, principalmente suplementos importados, que têm vários problemas em relação a isso, né? E a gente tem também bastante estimulante, diurético. Então, são substâncias que não são suplementos, na maioria das vezes são medicações, mas que a gente toma um cuidado, porque existe ali um risco de contaminação, né? Então, além de tomar cuidado com o que eles devem, a gente tem que tomar cuidado com o que eles não devem, até para escolher ali também um suplemento de alguma marca que a gente tenha uma mínima segurança de que não vai ter nada proibido, por exemplo. Evitar, na verdade, o que a gente já vê na mídia. Muitas vezes a gente vê, né? Então, a gente vê, por exemplo, alguns jogadores que testam positivo para alguma coisa e aí acabam falando do suplemento. Então, no caso do rugby, a gente tem exames antidoping com certa frequência, a gente toma esse cuidado por esse controle bem rígido até que a gente tem, tá? E aí, partindo para a minha parte final da fala, queria mostrar para vocês um pouquinho do nosso centro de treinamento. A gente tem 2 lugares que a gente treina, mas hoje a gente tem principalmente um, tá? O outro lugar a gente está deixando um pouco de stand-by, um pouco por conta da pandemia, né? Mas também um pouco por conta de facilidade dos atletas. Então, a gente tem hoje, principalmente, os atletas treinando em um lugar que chama Núcleo de Alto Rendimento, ou NAR, tá? O NAR, ele fica na Zona Sul, aqui de São Paulo, capital, e ele é um espaço muito grande, onde vários atletas de alto rendimento treinam. Então, não temos só o rugby, a gente tem, por exemplo, atletas do atletismo, né? A gente tem atletas de boxe treinando lá, a gente tem atletas de outras modalidades de luta, a gente tem alguns atletas, por exemplo, de esportes paralímpicos treinando lá. Então, é um lugar muito grande, mas que a gente também divide com eles, tá? Uma academia super equipada, então, quanto a isso, assim, a gente tem essa estrutura super boa. E lá, eu trabalho justamente junto com os outros profissionais, que nem a gente mostrou. Então, os fisioterapeutas, o médico, assistente social, a gente tem os técnicos, tanto do feminino quanto do masculino, né? A gente tem o analista de vídeo. Então, a gente trabalha junto, principalmente durante as manhãs, que é o horário que a gente treina. O que eu faço lá? Basicamente, eu vou todos os dias pela manhã. A pandemia mudou bastante essa rotina, tá? Mas pensando antes da pandemia, como funcionava. Então, eu basicamente via todo dia de manhã. E aí lá, além de fazer avaliações antropométricas dos atletas, a gente tem várias atividades. Então, normalmente, a gente tem um espacinho, a gente faz uma atividade em grupo com os juvenis. Ou se a gente tem um espacinho, a gente faz uma atividade com o time que vai viajar, para falar um pouco sobre a viagem, né? A gente tem, às vezes, que atender atleta que está lesionado, que precisa ajustar a dieta. Então, de manhã eu fico normalmente por conta do rugby, né? Esses atletas aqui, ó, tá até um pouco desatualizado esse número. Hoje a gente tem muito mais atletas masculinos. Os atletas femininos, a gente tem mais ou menos isso. A gente tem hoje cerca de 23 meninas treinando, centralizadas em São Paulo. E a gente tem um grupo muito grande de juvenis, que acabam sendo juvenis tanto de São Paulo quanto de outros lugares do Brasil, inclusive as meninas do Vencer Rugby, né? E aí esses atletas a gente monitora de uma maneira um pouco mais
mais distante, assim, né? Eu não atendo todos eles, mas a gente sempre monitora. Então, existe um questionário semanal que elas preenchem para falar como que está indo, tanto o treino quanto a alimentação. Então, a gente tem esse acompanhamento um pouco mais distante dos atletas juvenis que não estão com a gente em São Paulo. Além disso, eu às vezes consigo viajar junto com as equipes. Então, por exemplo, no Rio eu fui, no Pan-Americano eu fui numa etapa de um torneio de rugby 15 que teve, que é o America Rugby Championship, que é um torneio, não pan-americano, um torneio pan-americano de rugby 15, então eu também fui. Então, também, às vezes, eu acabo fazendo essa função de ir na viagem, de acompanhar, de preparar suplementação para eles, né, de pesá-los, às vezes, de fazer algum teste para hidratação, já vou mostrar já na fotinho. A gente tem hoje a entrega de suplementos porque a gente tem um patrocínio, mas não foi sempre assim. Então, quando tem o patrocínio, eu que controlo quem vai tomar o quê, né, lote, essas coisas. E a gente também tem o cardápio do almoço, que é a refeição que eles fazem lá no centro. Então, todos ganham o almoço, e lá o cardápio do almoço é um restaurante que entrega, até não tem cozinha própria, o NAR, mas daí eu que monto esse cardápio normalmente também. Então, veja, um trabalho não falta, tem bastante. Eu tenho algumas estagiárias que me ajudam muito nisso, principalmente nessa parte dos cardápios, né, e das pesagens deles. Eu tenho alguns atletas estrangeiros, então isso eu também preciso levar em conta, né? Não adianta ter arroz e feijão todo dia, porque eu tenho uma parte desses atletas que às vezes não se acostumam tanto, então a gente vai variando, principalmente atletas masculinos, tá? Atleta feminina eu tenho uma atleta só, americana, mas que já mora no Brasil há bastante tempo, e eu tenho bastante atleta naturalizado ou filhos de brasileiros que jogam com a gente na seleção adulta masculina. Então também às vezes a gente tem esse trabalho aí de adaptar ou de repente mudar um pouco o hábito, dependendo de como era a alimentação desse atleta no país dele. Aqui algumas fotinhos, então aqui é só para vocês verem como que funciona a alimentação deles, é bastante comida, muitos precisam comer uma quantidade grande, principalmente aqueles que precisam ser mais pesados e mais fortes, as primeiras linhas, né, os segundas. Aqui é uma atividade com juvenis, a gente falando de pirâmide, em geral a gente trabalha aí com aqueles pratos de épocas de competição, a gente trabalha bastante com suplementação para desmistificar, para tentar trazer esse juvenil para o adulto menos dependente psiquicamente, né, do suplemento. As meninas que moram juntas, são centralizadas em São Paulo, a gente quando começa a chegar meninas de fora, em geral, a gente marca um dia, vai fazer um supermercado juntas, vamos montar carrinho, lista de compra, como que lava, né, como que congela, o que congela e o que não congela. Então, eu faço uma atividade com elas nesse sentido também. Então, ou ir para a feira, ou ir para o supermercado. Aqui tem uma fotinho da gente no mercado. Para mostrar mesmo como que monta um carrinho de compras ali, né, dentro do que você precisa para sua alimentação. Muitas chegam novinhas, então às vezes acaba sendo um desafio, porque sempre moraram com os pais, e aí não sabem cozinhar, e aí a gente sempre tem também uma atividade de culinária, para de repente ensinar ali o básico que a gente precisa para que elas consigam, enfim, já serem autônomas. A gente tem a suplementação durante os treinos, então normalmente eu que controlo isso. Agora as coisas estão um pouco diferentes por conta da pandemia, então, por exemplo, eles não estão mais almoçando lá, né, no NAR, claro. Cada um pega a sua e vai embora para casa e almoça em casa. Né, é óbvio que os atendimentos também, infelizmente, não são mais assim tão próximos, muitos eu tenho feito online, né? E a gente tem a antropometria, que a gente faz com certa frequência também. Então, normalmente, uma vez por mês, a gente faz avaliação da composição corporal, até para ver como que está evoluindo, se está dentro do que a gente traçou como objetivo para aquele atleta. Aqui a gente faz o testezinho da densidade da urina, então essa tabelinha aqui, né, do Excel que vocês estão vendo, ela é um teste que a gente faz durante as viagens, a gente testa esses atletas nas viagens, então a gente pega uma amostra da urina, né, pega um refratômetro, que é como se fosse um binóculo, coloca a urina lá e vê a densidade, né, de acordo
a densidade a gente classifica como muito hidratado, hidratado, pouco hidratado, desidratado. Então, a gente faz esse acompanhamento principalmente nos dias de jogos, porque se o atleta estiver desidratado, dá tempo dele se hidratar para o jogo, né, para ele não entrar desidratado no jogo. Então, a gente faz esse controle principalmente nas viagens ou quando está tendo alguma pré-temporada, que vai ter, sei lá, algum jogo, algum amistoso, a gente também faz durante a pré-temporada. Aqui é a alimentação, quando eu viajo junto, que daí eu acabo conseguindo ter um pouco mais de contato com eles, então eu acabo montando os cardápios, lógico, eu já mando para o hotel, mas aí eu consigo me certificar de que está funcionando, de que eles estão fazendo de fato o que a gente pediu, né? Então, aqui nesse caso, é um atleta numa maca que foi num dia do Pan-Americano, então um torneio de sevens, em que o espaço entre os jogos é curto, então eu preciso que ele coma, e aí é isso, ele come fazendo físio na maca mesmo, para garantir que ele vai ter ali nutriente para o próximo jogo. Aqui são algumas fotos dos vestiários de alguns torneios que eu participei, então eu tenho a foto, por exemplo, da Vila Pan-Americana, né? E aí, normalmente são, nesses eventos grandes, como Olimpíadas, como o Pan-Americano, você tem um galpão, que é onde é o refeitório. E aí a gente tem várias opções nesse galpão. Então, eu tenho um quiosquezinho de comida americana, que vai ter hambúrguer, batata frita, pizza, desculpa, cachorro quente. Eu tenho um quiosquezinho da comida italiana, que vai ter macarrão, que vai ter pizza, que vai ter um risoto. Aí eu tenho um quiosquezinho da comida asiática, que vai ter yakisoba, que vai ter uma sopa, que vai ter alguma coisa de frutos do mar, por exemplo. Então, acaba sendo um desafio para os atletas, porque são muitas opções e muita oferta. E aí muitos se perdem nisso, né? Porque estão acostumados em receber lá a marmita pronta do NAR, e aí quando eles vêm, eles estão num lugar que tem comida 24 horas disponível e muitas opções. Então, nessas competições, por exemplo, que eu viajo junto, a gente acaba orientando, vamos olhar tudo que tem, vamos traçar um plano do que você vai comer hoje, porque amanhã vai continuar tendo tudo isso, então você não precisa comer tudo hoje, né? Não precisa experimentar tudo hoje, porque amanhã vai ter. E aí a gente acaba fazendo esse trabalho durante a competição também, quando são esses eventos maiores, né? Com mais atletas, e que não fica só eventos da World Rugby em si. E, bom, acho que é isso, gente. Já deu aqui os 30 minutos. Vou deixar de novo o meu e-mail, se precisar, mas a gente vai ter um espacinho para tirar dúvidas. E acho que tentei falar o mais rápido que eu consegui sobre o meu trabalho no rugby. Aline, obrigada. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Parabéns pela tua apresentação. Então, a gente vai deixar as perguntinhas para o final. Não sei se tu te importas, Aline. Não me importa, tranquilo. Não te importas? Tá. Que a gente dá sequência. Vou chamar a Tatiane, então. Tatiane está por aí. Oi. Oi, Tati. Oi. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tudo certo. Tudo. Na verdade, eu não fiz uma apresentação tão brilhante assim como a da Aline. Na verdade, eu tinha entendido que era só para eu falar alguma coisinha ali sobre a minha formação, alguma coisa assim, e que a gente ia conversar um pouco sobre nutrição depois. Então, mas igual eu vou compartilhar ali o pouco que eu planejei ali só, mas e daí sobre a nutrição em si, eu vou estar conversando, vou estar explicando de que forma a gente trabalha aqui na sequência. Tatiane. Vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Sim, nós estamos te ouvindo, mas tu está nos ouvindo? Eu estou. Tá. Então, não te preocupa, fica bem tranquila com relação a isso, tá? Aqui a ideia, a Aline fez uma apresentação muito legal aqui, mas não te preocupa porque não tem... É o que tu trouxe para nos apresentar e a partir disso a gente vai elaborando perguntas. Talvez o mais interessante seja
lá a troca de ideias que a gente vai ter depois. Fica bem tranquila com relação a isso, tá bem? Com certeza. Adorei conhecer um pouco do rugby também. Deixa eu colocar aqui, então. Fique à vontade, fica tranquila, estamos te ouvindo, te assistindo, tá bom? Tá aparecendo aí? Ainda não. Share screen, ali tu colocou, compartilhamento? Coloquei. E agora foi? Ainda não. Vamos ver. Deu um enter? Oi? Ainda não, Tati. Selecionar share, aí depois. Peraí. Primeiro na setinha verde, ali share screen, depois share. Na tua apresentação. Eu tô só procurando aqui o que eu preciso. Agora vai. Ok, tudo certo. Apareceu? Sim. Tá. Então, só me apresentando um pouquinho, né? Eu sou a Tatiane, eu sou nutricionista das categorias de base do Grêmio, desde abril de 2014. Ui, mexi aqui. Então, eu sou formada pelo Centro Universitário IPA desde 2004. Fiz também especialização em clínica e esportiva pela Universidade Gama Filho, São Paulo, Rio de Janeiro. Fiz um projeto de pesquisa na ESEFID da URGS aqui, onde é um projeto de saúde na escola, que eu acho que aqui é o ponto de partida para muita coisa, tá? Onde a gente abordou 480 alunos de 6 a 12 anos em séries iniciais, onde tinha assim, futebol recreativo e orientação nutricional. Eu acho que isso é um ponto de partida até para o nosso trabalho aqui. Eu estava pensando nisso, porque é onde eu quero continuar, onde eu quero fazer o meu mestrado. E aí eu gostaria de ter esse ponto de partida, porque é aqui que a gente consegue iniciar esses meninos, sabe? É aqui que a gente consegue plantar muita sementinha neles, de forma que eles comecem a entender essa coisa assim da alimentação, porque como eu trabalho com futebol há bastante tempo, eu vejo quanta dificuldade a gente tem nesses meninos entenderem o quanto eles precisam se engajar, né, nessa questão assim de entender porque assim a gente trabalha com sonhos, eles querem ser jogadores de futebol, de são profissionais. E se eles desde esse início eles realmente entenderem e cumprirem isso, eu acho que esse realmente vai ser um ponto de partida. Aí o que acontece? Eu já estava me engatando nesse mestrado aí que eu já ia fazer. Eu sou colaboradora desse grupo, né? Só que aí, né? O que eu fiz? Eu acabei outro projeto, né? Que chama-se Rafael, que está ali na final do Gauchão do ano passado comigo, no Grêmio. E aí dei um tempinho aí pro meu projeto de mestrado e daí dei um pouquinho mais de atenção àquele atletinha ali, né? Muito bem. Mas aqui, o que acontece? Aqui eu cuido de uma pequena, grande galera, né? Bom, mas só para vocês entenderem um pouquinho do histórico, tá? Aqui do Grêmio. Aqui a gente tem... a gente faz muitos trabalhos, né? Aqui, só para vocês verem um pouquinho do histórico, a gente tem o Fernando Soler aqui da CBF,
que ele é coordenador do programa de antidopagem, isso aqui foi em 2018, num projeto que a gente fez na Arena, de palestra com todos os atletas do comitê de antidopagem, para eles entenderem também o quanto que é importante, né, a situação. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Simpósio de futebol, que a gente participa aqui da Federação Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre também. Esse que está aqui comigo é o Thiago Fontoura, hoje ele é nutricionista que está lá no futebol profissional. Ele foi estagiário aqui nas categorias de base e hoje ele está lá no futebol profissional trabalhando como nutricionista. Então, é muito legal. Aqui também mais um pouquinho de história, palestra na Arena. A gente acaba fazendo muitos trabalhos, tá? Eu quis mostrar um pouquinho desse histórico aqui, para vocês verem o quanto a gente trabalha em vários setores, assim, sabe? Aqui a gente fez uma live na corrida do Grêmio, que teve agora há pouco. Essa foto à esquerda é no museu do Hotel da Comebol, no Paraguai. Então, a gente anda por aí. Aqui embaixo também é na live da corrida do Grêmio. Ali também, de novo, no hotel lá da Comebol. Aqui um pouquinho das redes sociais para vocês anotarem, tá? Falando um pouquinho do futebol em si, tá? Aqui deixa eu voltar aqui para olhar aqui para vocês, para eu... Voltou? Voltou aqui? Tá voltando, Tati. Agora ainda não aparece. Tá. Deve estar voltando. Mas, assim, ali algumas fotos só que eu mostrei para vocês, mas estava me ouvindo, Pamela? Tô te ouvindo super bem. Tava Foto ouvindo? A imagem ainda não. Mas Tá, mas já deve estar voltando. Ok. Acredito certinho, que deve estar voltando. Tá. Opa. Saí. Saí de A novo. minha internet não tá das melhores. Mas, assim, ali eu coloquei algumas fotos de algumas coisas que a gente faz, né? Então, eu vou estar falando aqui para vocês da questão técnica em si, que a gente trabalha, né? Então, assim, aqui no futebol, bom, futebol todo mundo conhece, o Grêmio todo mundo conhece, né? Agora falar um pouquinho da nutrição dentro do Grêmio. Dentro do futebol, dentro da nutrição, a gente tem aqui um contato muito direto, tanto com a preparação física, como com a fisiologia, né? Eu me identifiquei muito ali com várias coisas que a Aline falou, mas também algumas coisas diferentes, tá? Dentro da fisiologia, aqui acontece a avaliação da composição corporal, tá? Então, assim, a antropometria aqui acontece através da fisiologia, tá? Então, assim, a nutrição recebe esses dados. Então, a gente trabalha muito junto. Hoje, nós temos uma média de 95 atletas, devido à pandemia, tá? Aqui nas categorias de base. No normal, a gente tem em torno do dobro disso, tá? A gente trabalha mais ou menos com o dobro desses atletas. Então, assim, na nutrição é só eu, de nutricionista, e aí a gente tem estagiário. Mas, com a pandemia, eu estou sozinha esse ano. Então, por isso também que não só por isso, mas assim, a gente está com um número reduzido de tudo esse ano, né? Então, assim, o trabalho ele é bem dissolvido, assim, na questão da avaliação de composição corporal, é realmente a fisiologia que faz. E a gente consegue medir, né, o trabalho que a gente faz através desse método, né, da avaliação. Então, assim, quando o atleta chega, a gente recebe e faz toda uma avaliação da nutrição. E aí a gente pode conhecer um pouquinho. A gente também trabalha com muitos estrangeiros. Hoje a gente tem colombiano, venezuelano, tem atleta da Argentina, uruguaio. Então a gente tem que avaliar um pouquinho também da cultura deles, né, para poder ver como que esses meninos eles realmente vão se adaptar aqui, né? De que forma a gente serve a alimentação para esses meninos.
Hoje, a gente tem assim, ó, desses 95, 57 são residentes. A gente possui uma residência aqui, né? Dentro dessa residência esportiva onde eles dormem e moram, né? E aqui a gente tem um restaurante onde a refeição ela é terceirizada. Então, aqui é produzido a refeição. Né? Então, essa empresa terceirizada, ela contém mais 9 funcionários, onde é supervisionado por nós. Ali também tem mais uma nutricionista, né, que controla todo esse trabalho, mas aí é supervisionado por nós. Né? Então, tudo que é feito ali realmente é supervisionado por nós. Né? Aí, o que acontece? Todo atleta que chega, ele é avaliado pelo serviço da fisiologia, pela nutrição, por todos os setores. Todos os setores, eles têm que conhecer esse atleta para poder fazer uma intervenção com ele. Aí é avaliado se ele é residente ou não, e vai passar por todos os setores, e enfim. E a gente realmente, assim, tem que ter um entrosamento, né, entre os setores. A gente tem também, dentro do departamento médico, onde a nutrição é inserida, tem a fisioterapia, né, tem o serviço o núcleo do psicossocial, onde tem a psicóloga, o serviço social, tem uma pedagoga também, que hoje, assim, com a falta das escolas, né, foi montado um laboratório dentro do clube, onde, como aqui são meninos ainda em idade escolar, eles realmente têm que fazer o estudo deles, né, online, mas aí foi feito dentro do laboratório escolar. E a nutrição acaba se inserindo em tudo, porque tem desde o café da manhã até a ceia desses meninos que moram aqui. E os que não moram, é indicado uma alimentação para eles fazerem em casa. E de que forma é controlado isso? É feito a avaliação da dieta de acordo com a idade e a necessidade deles, né? Como assim, são meninos de 14 a 20 anos, tem a questão idade, tem a questão futebol, né? Tem a necessidade de treino e tem a necessidade também da idade, a gente tem que levar absolutamente tudo em consideração, né? Quando o menino também está em fisioterapia, que ele está em departamento médico, a gente também tem que levar isso em consideração. Então, assim, a grande maioria dos meninos, sim, eles têm a dieta controlada deles, né? Como que é controlado isso? Através de um aplicativo no celular. Então, assim, em todas essas avaliações que a gente faz, eles vão chegar, quando eles chegam, a gente faz essa anamnese, faz essa avaliação, aí já vai fazendo os cálculos, e aí vai esse aplicativo para o celular deles, e ali eles vão se organizando. Claro que, assim, como a Aline estava dizendo, lá eles recebem em formato de marmita, né? Daí tu consegue calcular, tu consegue entregar quantidade calórica correta por cada um. No nosso caso aqui, a gente faz o cálculo e o próprio menino vai se organizando, ele vai controlando a sua alimentação. Quem mora aqui, a gente consegue visualizar isso através do buffet, porque a nossa alimentação tem um buffet ali, desde o café da manhã até a ceia. Agora, com a pandemia, a gente fez os lanches da tarde, ceia, a gente fez em formato de lanche, né? A gente fez lanches prontos. Por exemplo, assim, pronto que eu digo assim, lanche da tarde é um sanduíche elaborado, uma fruta, um suco natural, entende? Ou então, é um bolo caseiro, com uma fruta, um suco. Então, a gente fez lanches fixos, eu quero dizer, né? E, enfim, se algum atleta tem alguma necessidade especial, a gente passa a situação para empresa terceirizada, e aí o menino vai ali e daí pega o seu lanche de acordo, né? Então, assim, quem está em departamento médico fazendo algum tipo de tratamento também, a gente sabe, assim, que ele vai ter alguma necessidade específica, ele vai ter que reduzir sua quantidade calórica, ele vai ter que, porque ele não vai ter o mesmo tipo de treinamento, ele vai ter que reduzir, porque senão o percentual de gordura dele vai ficar muito alto, né? A gente tem meninos que eles estão há muito tempo em departamento médico, que realmente a dieta dele tem que ser restrita, né? E isso a gente sabe que é complicado, no futebol tem muita lesão,
né? Tem muita coisa que acontece, não adianta. E aí a gente fica pensando assim, o que é o nosso sonho de consumo, né? O nosso sonho de consumo é seguir os padrões da UEFA, né? Que é a União das Associações Europeias de Futebol, que é o espelho do futebol do mundo, né? Todo mundo quer ir para a Europa, né? E aí o pessoal diz, o que é o sonho de consumo de todo mundo? É seguir os padrões da UEFA, tanto de nutrição como de todos os tratamentos que existem. Claro que é um sonho de todo mundo, mas, sei lá, os padrões que eles têm, eu digo assim, o bom seria se a gente tivesse as mesmas verbas que eles, né? Para poder ter os mesmos recursos, para a gente poder ter os mesmos segmentos, mas tudo bem. Bom, mas então, assim, como que a gente faz a nutrição em si? A gente tem alimentação diária, tá? Que é o cardápio de alimentação diária. A gente tem alimentação de jogos, que são as concentrações que a gente chama, que são cardápios diferenciados. A oferta de carboidrato é maior, a oferta, ela é uma oferta diferente em dia de jogos, tá? Até pelas necessidades. A gente tem pré-jogo, a gente tem alimentação de pós-jogo, a gente tem... a gente oferece essa alimentação para os residentes, para os não residentes, a orientação, né? Em relação à hidratação, no aplicativo do celular, a gente tem também esse dispositivo onde ele apita, né? De acordo com... Eu tenho esse controle, né? Que daí, dentro dos cálculos, eu coloco ali o tempo que vai estar alertando ali para o menino que ele deve estar tomando água e a quantidade que ele deve tomar, né? Dependendo do cálculo dele. E então é assim. E em relação a suplemento, é realizado por categoria. E aí, assim, até teve um tempo atrás que a gente, claro, estava fazendo por categoria, e na categoria os meninos têm a sua coqueteleira com seu nome, e ali vai o suplemento que ele precisa tomar. É tudo igual? Não, não é. Por quê? Porque cada um tem a sua necessidade, né? Uma coisa é assim, já teve situações que a gente precisou dar tudo igual para todo mundo naquele momento, porque estava todo mundo... Já aconteceu. Mas agora, assim, é o mais individualizado possível. É de acordo com a necessidade individual de cada um. Tanto que tem uma lista interminável. O pessoal quer me matar, porque cada vez eu individualizo mais. Mas é lógico, é a necessidade de cada um, né? Só que aí a gente tem uma equipe muito grande. A gente tem os massagistas, a gente tem o pessoal lá do CT, onde que daí eles pegam a prescrição e ajudam, né? Agora, sim, hoje a gente está a 5 quilômetros do CT, que é onde o pessoal treina, né? Então, o que acontece? Agora está sendo bem bonito. Se vocês puderem entrar lá, quem quiser conhecer a nossa estrutura, é só entrar na construtora I9. Está sendo montado uma estrutura muito linda lá no CT de Eldorado. E aí vai ficar tudo junto, vai ficar mais fácil para a gente observar tudo isso, sabe? Vai ficar tudo muito parecido, porque a ideia é assim, de a gente estar junto no campo, olhar, entrar ali no vestiário e tal. Claro, agora com a pandemia tá tudo difícil, né? Mas antes a gente conseguia estar junto no campo, depois vai ali, olha se está sendo feito o suplemento de acordo, por que aquele ali não está sendo feito de tal maneira, olhar a prescrição. E a ideia é que o ano que vem já esteja tudo no mesmo ambiente, né? Que a gente possa estarmos todos juntos lá no CT de Eldorado para a gente poder seguir tudo da melhor forma. Mas, a princípio, é isso, assim, acho que do que eu queria passar para vocês, assim, um pouco do grande trabalho que a gente tem aqui, é isso. Mas, assim, realmente tudo está sendo bem individualizado, que eu acho que o mais importante, assim, tem cálculo de dieta para os meninos, tem realmente toda a atenção, assim, é muito individualizado, assim, sabe, para eles, apesar de que é futebol coletivo,
né? Eles são meninos, a gente tem que ter esse olhar também, que eles são os meninos, que eles estão em busca de sonhos, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter esse olhar que eles são novos, né? Que eles têm hormônios em andamento também. Então a gente tem que ter um olhar muito de acordo com isso, assim, a gente tem que ter esse olhar. E a nutrição, ela está envolvida em todos os aspectos, desde o café da manhã até, sabe, aí é jogo, aí a gente tem que pensar, é jogo importante, tem que botar uma comida que eles gostam, sabe, eles têm, enfim, a gente tem que pensar em tudo, assim. A base, a gente não viaja junto, até porque os recursos, eles são mais curtos, né. No ano passado, eu tive a oportunidade de ficar no futebol profissional, porque eu fui cobrir a licença da maternidade da colega que teve nenê. Então, eu fiquei lá o ano todo. Então, foi um aprendizado, assim, fabuloso, sabe? E aí, voltei esse ano. E é muito diferente, porque os custos, eles são muito diferentes, né? E porque eu lido aqui com os meninos menores, né? E os custos, eles são muito diferentes. E lá um pouco diferente, porque a gente tem um grupo menor de trabalho e o custo é muito diferente, né? E a abordagem, a gente tem que ter um olhar muito diferente também, né? Mas é encantador o futebol, ele é encantador de trabalhar, assim. E a gente que ama trabalhar com a nutrição e ama o futebol, tá tudo certo. Mas acho que, por alto, assim, eu acho que era o que eu queria passar para vocês, como que funciona. Mas aí agora a gente vai conversando. Podemos abrir para questionamentos. Certo, Obrigada. Antes dos obrigada. questionamentos, eu gostaria, assim, de agradecer imensamente você, assim, era exatamente isso que a gente esperava, assim, dessa provocação. Tenho certeza que agora virão os questionamentos, virão as perguntas, assim, mas de antemão já gostaria de agradecer muito vocês pela disponibilidade, pela forma como vocês trazem as informações, de forma muito nítida, assim, né? Muito obrigado, pessoal. Tá? Imagina, é que é muita coisa, né? Então a gente sabe que às vezes a gente sabe que os questionamentos, tanto muito mais de aluno, assim, que querem uma fórmula, né? Às vezes o pessoal quer uma fórmula assim, quanto de proteína é tal coisa, quanto de carboidrato, não sei o quê, quanto do suplemento. Mas eu confesso que assim, não existe uma fórmula, não existe um número, porque tudo depende de depende dessa situação. A gente tem que ter a sensibilidade de entender o atleta, de entender a necessidade, de entender o que aquele atleta está precisando naquele momento, entender os campeonatos, entender as situações, entender se é frio, se é quente. Então a gente precisa, eu acho que, e o estudo, que é o instrumento que vocês têm, vai dar isso, né? E a experiência realmente do dia a dia, ela é o que vai dar. Né? E a gente não sabe tudo, que nem eu digo assim, eu não trouxe, né, claro, um material teórico, não existe um material teórico hoje, sabe? O Grêmio não tem um material teórico X, porque realmente a gente precisa vivenciar muitas coisas e analisar situações para a gente poder ter a prescrição correta na hora certa, né? Acho que é muito isso. Verdade. Mas fórmula de bolo não existe, não. É verdade. Né? Acho que a Pamela também deve saber muito isso, né? Pamela, a gente não tem um número correto, né? As pessoas estão sempre em busca, né, de algo já pré-pronto, que se aplique ao máximo, mas não tem como, né? Me orgulha muito ver profissionais, colegas. Então, mais uma vez agradecer, está sendo muito enriquecedor. Muito orgulho mesmo de ver a atuação de vocês, né, com paixão, com seriedade, com compromisso, né, e principalmente na fala de ambas, né, saber que são atletas que precisam render, mas são pessoas também, né, e enfim. Meninas, assim, para trazer um pouquinho a discussão, iniciarmos as perguntas ali pelo chat também, eu
aproveitar que a Tati está aqui, queria te perguntar, assim, né? Claro, essa realidade de vocês ainda assim é muito superior ao que a gente consegue vivenciar aqui nos clubes, né, da nossa região, tanto no rugby quanto no futebol, que nós também estamos próximos, né, em outros projetos. Mas, Tatiane, assim, em relação a essa disponibilidade de alimentos e até mesmo essa empresa terceirizada e o pós, assim, na casa deles depois, isso é tranquilo? Vocês conquistaram isso? Ou é, assim, há muito tempo que o Grêmio conseguiu estabelecer? Ou é mais recente, assim, desde que tu iniciou? Tu diz a alimentação pós-jogo? Isso, assim, fora do ambiente, fora os atletas que estão, né, alojados, como que esse controle que vocês têm por aplicativo, mas eu digo a disponibilidade desses alimentos, assim, né, dessas marmitas, dessas refeições, como que foi, assim, essa conquista? Faz muito tempo? É assim, ó. Normalmente no pós-jogo é o imediato pós-jogo mesmo. É uns lanches ou marmitas que a gente encaminha pro vestiário. Uhum. Então, isso é assim, ó. A empresa terceirizada, ela produz aqui mesmo, né? Isso acontece muito quando é no jogo em casa, né? Que é aqui em Eldorado mesmo, né? Então a gente encaminha, sai aqui do nosso refeitório e sai em caixas térmicas. Se é um sanduíche gelado, aí ele já vai no gelo. Então é outra briga que a gente tem, né? A gente já não manda, eles já dizem, as nutri chata. Então eles já sabem que a caixa tem que vir com os gelo, tudo direitinho para a gente poder botar os sanduíches ali. E aí a gente manda esses sanduíches. Até a gente inventou agora um hambúrguer nosso, né? Que daí é um pão integral, daí vai o hambúrguer, vai salada, vai, né? Aí a gente não bota maionese, a gente botou ali um requeijão. Enfim, a gente acabou inventando alternativas para que eles comam a nossa comida e eles não vão pro Mac, por exemplo, sabe? A gente achou melhor puxar para o nosso lado, sabe? Então agora, por exemplo, assim, a gente tem um custo que a gente pode gastar no pós-jogo, nos lanches pós-jogo. Então, agora a gente está inventando umas marmitinhas, né? Então, a gente tem uma lá que é um macarrão com molho. Esses dias a gente fez um macarrão com iscas de frango acebolado, por exemplo. E aí, eles faceiros da vida comendo aquele macarrão com frango, sabe? Então, é melhor eles comerem a nossa comida, que a gente sabe, do que sair correndo para o Burger King e para o McDonald's, sabe? Aí o suco a gente mandou 100% fruta, pelo menos, sabe? Daí a gente manda a fruta, a gente manda aí a gente conseguiu, assim, a nossa luta agora é tentar tirar todo o industrializado e botar o mais natural possível, né? Então, dos custos que a gente tem, a gente está nesse empenho. Então, assim, as marmitinhas agora após jogo. Então, a gente vai fazer uma com batata doce, tá? Assada da próxima vez, que daí vai ter umas esquinhas de carne. Então, assim, a variedade é que tá ganhando eles, sabe? Então, a variedade e a diferença. Outro dia a gente fez um baguete de um Subway nosso. Olha eu fazendo propaganda. Eu digo assim, porque aquelas coisas artificiais são ruins. Então, a gente tá nessa parceria, eu com a Nutri aqui. Então, eu disse, vamos fazer as nossas coisas. Então, a gente, sabe, daí esses dias ela fez um bolo de banana na cozinha. Então, eu disse, bota as bananas embaixo, faz ali integral, não sei o quê. Hoje, a gente mandou numa viagem um bolo de banana. Como eles fizeram no avião, eu não sei. Porque tá bem difícil essa coisa de pandemia. E aí, agora eles me mandaram uma foto que entre um avião e outro, eles comeram o tal do bolo de banana e uma outra barra de proteína, sabe? Ó, gente, assim, ó, tá muito difícil, a gente tá tendo que se virar de uma forma, porque senão, assim, ó, antes a gente tinha o recurso do industrializado, sabe? É um todinho, é um sei lá o quê, é uma bolacha, mas o que a gente vai mandar, sabe? A gente tava nessa sinuca de bico. E aí, agora a gente tá, assim, tentando fazer essas alternativas, que eu tô com uma equipe viajando hoje, que ia para Goiás, no Campeonato Brasileiro Sub-20, e eu tinha que mandar 2 lanches,
sabe? E aí eles fizeram uma refeição agora às 10h30 da manhã, porque eles não podiam almoçar, porque não dava tempo, que tinha que pegar avião. E aí vão só jantar? E aí? Sabe? Daí a gente tem que criar alternativas saudáveis. E aí a gente manda, vai a caixinha de água de coco, vai a barra de proteína, vai, sei lá, uma fruta, e não pode comer no avião. Aí eles têm que, sabe, entre os voos, eles têm que criar alternativas. E assim a gente está se virando. É muito desafiador, né? Muito. Aline, queres dividir conosco também algum desafio teu? Porque parece o cenário ideal, assim, Aline, que tu nos mostrou. O que para ti é o mais desafiador, assim? Não é nada ideal, assim, eu acho que já também melhorou demais, a gente ganhou muitas coisas na confederação, tanto que a alimentação a gente conseguiu depois de bastante tempo, né, eles não tinham esse acesso à alimentação. Olha, eu tenho muita, pode até me tirar da fila, eu tenho muita dificuldade com bebida alcoólica, eu não sei se a Tatiane, por trabalhar com mais jovens, ela tem, mas assim, eu tenho muita dificuldade, porque eles têm um apego com a cerveja, enfim, com os destilados muito grande. Então, eu acho que esse talvez seja o meu maior desafio, assim, hoje, sabe? De trabalhar com essa conscientização de que você precisa entender que, né, você é um atleta, você não pode simplesmente beber igual o seu coleguinha que, sei lá, tá sem ser atleta sedentário. Então, isso eu acho que talvez seja uma dificuldade grande, assim. Perfeito. Então, vou abrir aqui para as perguntas. A Mariana havia colocado aqui para inscrição. Posso falar da bebida alcoólica? Pode, por Pode, favor. claro. Na verdade, a bebida alcoólica, o que eu vejo, assim, tá? Que quanto mais dinheiro, pior. Sim. Eu acho que quanto mais poder aquisitivo, tá? Os pequenos a gente não tem tanto problema, até pela questão de ser menor de idade. Daí acho que já é uma questão de legislação. Agora, passou dos 18 anos e daí poder aquisitivo aumentar, aí, claro, no futebol profissional, daí, aí claro, eu acho que é esse o problema, poder aquisitivo. E aí a questão de conscientização. É a cultura. Aí isso é onde pega mais. Daí, assim, e o percentual de gordura ele vai aumentar com ingestão alta. Isso aí é clássico, não tem aonde para onde fugir. E aí é conscientização. É conscientização. E aí, isso aí, eu acho que aqui existe a política de multa, né? Existe a política de bônus, de multa e bônus para quem atinge. É a única alternativa. Mas, assim, é conscientização, é conversar e não tem muito para onde correr, sabe? Mas os pequenos a gente não enfrenta uma grande... Mas tem que pedir ajuda para os universitários. Tem que, gente, é difícil. Vamos lá, Pamela, vamos a Mariana, não sei se saiu, se quer... Não, passo para aqui a Mariana Gamino. Olá, por favor. Primeiramente, parabéns, né, a Aline e a Tatiane pelas apresentações. Estão sendo muito enriquecedoras essa conversa toda. E a minha pergunta é se vocês perceberam que com a pandemia se afetou a saúde dos atletas, se eles se apresentam mais ansiosos ou mudaram algum estilo da alimentação, se vocês notaram alguma mudança no comportamento deles. Olha, vou falar pelos meus do rugby, a gente teve bastante problema nesse sentido, acho que todos nós, né, tanto atletas quanto staffs, e a gente tentou criar, né, atividades com eles durante a semana, até sobre nutrição, sobre algum aspecto psicológico, com a nossa assistente social, para tentar manejar esse estresse aí, porque realmente a gente viu muito aumento, tanto, né, nos questionários que a gente tem de acompanhamento, de nível de fadiga, de estresse, a gente viu um aumento muito grande nesse período, né, por todo o contexto em si. E aí a gente tentou algumas coisas, então a gente tentou algumas atividades de culinária, fazia online mesmo, todo mundo entrava no Zoom e a gente cozinhava junto. A gente tentou fazer umas atividades de temáticas de alguma dúvida que eles tinham. Então, uma semana foi suplemento, foi, sei lá, creatina dá problema renal, sabe? Perguntas que são muito comuns.
a gente fazia atividades. E óbvio que a gente pedia para eles, né, mandarem fotos dos pratos, para a gente tentar ver como é que estava. Mas a maioria ganhou peso, né, e perdeu músculo, acho que isso era esperado, quando a gente voltou a treinar no centro de treinamento. Perfeito. Tati notou isso também? Na verdade, muita ansiedade, assim, os meninos relataram muita ansiedade, a gente assim, ó, teve um tempo que a gente até fez algum trabalho lá em julho, a gente fez grupos, né, a gente fez grupos com as categorias, eu fiz live com eles também, e aí muitos relataram, assim, muito consumo de industrializado, de ultraprocessados, isso aí foi muito grande, tanto que a gente fez, em conjunto com o psicossocial, a gente fez umas entrevistas com eles, a gente acabou fazendo umas pesquisas, assim, e aí da nutrição eu pedia para eles responderem como que estava sendo o consumo do tipo de alimentos, daí eu fiz até um material e mandava a eles, e eles relatavam muito, assim, o consumo de alimentos fáceis, e aí eu comecei a entrar nessa coisa, vocês têm mais tempo, vamos tentar agora elaborar bolos caseiros com fruta, com vegetais, vamos tentar cozinhar em casa, já que vocês têm tempo, vamos pedir para a mãe ir na fruteira, sabe, comprar frutas e verduras, vamos tentar, aí eu lançava os desafios, vamos ver, assim, quantas frutas por dia, quantos vegetais por dia, tentei falar isso um pouco para eles, sabe, para tentar, assim, ir por esse lado das questões de alimentos in natura, eu fui muito por esse lado, porque eles relatavam muita ansiedade, e quando eles voltaram, que a gente voltou em 5 de agosto, né, que eles voltaram, eles começaram a voltar por grupos, né, grupos de 15 atletas. Aí a gente isolava 15, aí ficava 15 dias, testava, daí voltava mais 15. E aí, assim, eles deram uma resposta muito positiva no retorno, porque aí eles começaram a cuidar da alimentação de uma maneira porque eles estavam sedentos para voltar, né? E eles, sim, voltaram com muito, não digo nem aumento de peso, mas o que pegou muito foi o percentual de gordura. Porque aí a ingestão de alimentos estava bem ruim. E aí eu constatei que realmente foi essa questão de alimentos muito ultraprocessados. Aí eles diziam que pelo nível de ansiedade, aí era refrigerante, era alimentos gordurosos, industrializados em excesso. E aí pegou muito, o psicossocial teve que fazer grandes intervenções. Sim, esperado, né? Bem esperado, é. Camila, por favor, acho que ela colocou aqui. Sim. Camila, nossa treinadora. Oi. Primeiro, uma excelente apresentação, parabéns às Nutris, né? Eu trabalho aqui com rugby, a Aline conhece, então, claro, a minha pergunta talvez seja um pouco mais direcionada, mas também a Tatiana pode ficar à vontade em contribuir. Como eu venho trabalhando no meu projeto de doutorado com várias dimensões, né, que, no que se refere ao desenvolvimento de atletas a longo prazo, eu vinha estudando, lendo alguns artigos sobre nutrição em atletas do sexo feminino. E uma coisa que me chamou a atenção foram que vários estudos mostraram uma carência nutricional muito grande. Uma carência nutricional muito grande em relação às atletas de categorias de base, seja no futebol ou em outras modalidades coletivas. Então, esse desequilíbrio energético, assim, foi o que mais me destacou, assim, em relação à nutrição dessas atletas. E aí eu queria saber de vocês, no âmbito do alto rendimento, quais seriam as principais dificuldades e desafios que vocês encontram com esse público, né, de atletas do sexo feminino, jovens, abaixo de 18 anos, e, claro, pode ser estendido para os meninos também, né, eu digo meninas porque é mais o meu interesse de pesquisa, né, e eu queria fazer essa pergunta justamente para ter um comparativo, assim, da realidade do amador, né,
Hoje a gente tem aí o projeto que é de desenvolvimento, então a gente tem alguns desafios assim elas chegam no treino tomando Coca-Cola, comendo bolachinha recheada, sabe? Mais esse comparativo assim que eu queria saber de vocês. Boa. Acho que a Aline, por favor. A gente lá com a seleção feminina, a gente tem uma média de idade bem baixa. Então, a nossa seleção em relação às seleções dos outros países é uma seleção jovem. E às vezes elas chegam com menos de 18, que nem a Camila falou. A gente tem muito pegado no pé da questão delas em termos de saúde geral, então de autocuidado. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a assistente social e a gente tem, por exemplo, palestras sobre ciclo menstrual, a gente tem, por exemplo, como que funciona um exame ginecológico, porque a gente sente essa carência também delas entenderem o que elas precisam de cuidado enquanto mulher, né? E a gente tem um controle maior em relação a elas, principalmente por conta de menstruação, então muitas vêm com ciclo irregular, e quando isso acontece a gente precisa investigar melhor por que está irregular. E a gente faz o controle também justamente da questão da porcentagem de gordura corporal também, principalmente nessas mais jovens, então a gente não quer que elas sejam tão magras, e ao mesmo tempo a gente não quer que elas comam tão mal nesse sentido, então a gente acaba pegando no pé, assim. E eu acho que com essas atletas mais jovens, a gente tem mais atividades fora do centro de treinamento. Então, que nem eu falei, a gente foi fazer um supermercado juntas, a gente foi cozinhar, então isso que a gente tenta fazer com elas, assim, porque são atletas que muitas vezes não vêm da casa da família e nunca cozinhou, nunca morou sozinha, né? Então, a gente tenta, acho que, trabalhar com isso. E isso, Camila. É isso, até já me surgiu outra dúvida em relação à menstruação, né? Então, ciclo menstrual, existe, assim, um incentivo à utilização de anticoncepcionais? A gente deixa total a critério da atleta com a ginecologista, né? Hoje, quem atende a gente tem uma parceria com uma UPA aqui em São Paulo, né? Que é uma unidade de saúde, e particularmente a gineco parece que tem uma preferência por indicar o anticoncepcional, tá? Mas em geral isso a gente deixa um pouco para atleta, assim. As que têm, por exemplo, um período menstrual muito difícil, que se sentem muito cansadas ou que realmente perdem rendimento nessa fase, aí existe um incentivo para que elas tomem, mas a gente sempre deixa, pelo menos na escolha delas, de que elas, enfim, elas que tenham a escolha, tá? Uhum. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Aline. Em razão do tempo, a gente vai fechar as inscrições para os questionamentos na pergunta do Felipe. Não sei se eu leio aqui, se ele quer perguntar. É o mesmo Felipe. Ele pergunta a respeito gostaria de saber se elas percebem que essas orientações de hidratação e alimentação viraram mudanças de hábitos e se são seguidas pelos atletas nos outros ambientes que frequentam ou pertencem, escola, família, etc. Acho que ele quer saber, né, se essa conscientização, se esse trabalho de vocês, né, também gera mudança de hábitos no geral. Acho que é isso, né, Felipe? Se tu quiser abrir o microfone também, não tem problema. Sabe que até sim, porque o que acontece? A gente acaba controlando a composição corporal deles, né? E isso é uma coisa que vai aparecer nos próximos meses, né? Então, no caso desses meninos que eles estão realmente seguindo isso, tanto que eles moram fora, eu digo dos não residentes que moram fora, tá? Então, assim, eles levam muito para a família. Então, tem alguns que não, né? Algum que outro, sim, talvez ele não vá seguir por algum motivo X, Y, sei lá. Mas, assim, a grande maioria atende, porque a gente está vendo nessa composição corporal, por exemplo, agora saiu a de novembro, então a gente está trabalhando pessoalmente com eles desde agosto, setembro, outubro, novembro,
Então, assim, vem numa melhora muito grande, né? E se isso não tivesse acontecendo efetivamente, essa composição corporal, ela não estaria melhorando, né? Então, assim, aqui a gente está percebendo que teve essa melhora, né? E eles vêm perguntar. Hoje, por exemplo, eu estava aqui na sala, aí uns meninos que não são residentes que a gente serve almoço, depois, assim, antes de eles irem embora, eles passaram aqui na sala, uns dois vieram aqui, assim, só para te dizer que legal, meu percentual melhorou e tal. E aí, outro dia, um tava dizendo, porque eu comprei mais potes, que na minha casa não tem pote, então para eu botar as saladas que tu disse que tinha que lavar e deixar a saladinha lavada. E eu já falei para minha mãe, sabe? Então, o outro não sabia fazer feijão, aí outro dia disse que ia comprar panela de pressão. Então, quer dizer assim, eu acho que isso é um retorno, sabe? Então, eu acho que isso responde, talvez, a pergunta do Felipe, porque esses hábitos, isso que a gente está dizendo, tanto de alimentação como de hidratação, eles estão falando, né, para as mães. Então, porque assim, tá melhorando a composição corporal, eles não estão apresentando índices baixos, né, das composições, e eles vêm dar esse retorno para a gente. Então, a resposta é sim. E assim, eu acho que é o vínculo que a gente cria com eles, que faz eles realmente entenderem que isso é para a vida deles, não é porque a gente quer, e realmente eles estão entendendo que é para o bem deles. Né? E é o que eu digo, assim, eu quero voltar a estudar, e eu quero pegar esse meu estudo aí, que foi de crianças de 6 a 12 anos, porque eu acho que é ali que a gente consegue plantar a sementinha. Que daí é a conscientização que a gente que se manda. orgulha tanto, né? E a Aline, também é assim mesmo? Você percebe? Olha, eu percebo, mas eu pego, como o rugby, as categorias que a gente tem são mais velhos, então, por exemplo, a seleção adulta hoje, quando eu comecei, eles já eram adultos, aí eu vejo que esses adultos que já eram adultos é mais difícil, já moram sozinhos ou já são casados, então nesse contexto dos adultos é mais difícil, mas assim, já melhorou demais, antes eles nem garrafinha de água tinham, hoje eles já andam com a garrafinha de água. Então, eu acho que sim, é um trabalho de formiguinha, mas tem enrolado. Com os juvenis, eu acho que é muito bom. Assim, eu acho que é um público-alvo que, cara, se a gente planta a sementinha, eu acho que é isso. Eles vão ser atletas adultos muito melhores. Então, eu vejo que eles são mais, né, mudam mais todo o ambiente em casa do que os adultos, que já são adultos e já vieram adultos, e aí já vem com um monte de bagagem, né? Deixa eu puxar brasa pro meu assado, tá? É só vocês olharem os jogadores que estão das categorias de base que estão no profissional do Grêmio hoje, estão aqui atrás de mim, ó. Isso tá? aí. Vários daqui já foram meus aqui desde pequenininho, tá? Quem é gremista conhece. Vários estavam aqui comigo, daí estão lá, ó. Tá? Verdade que eu tô dizendo. É isso mesmo. Né? A gente vai... É sério. E esses que estão com a gente há mais tempo... É verdade, esses que estão aqui há mais tempo, é incrível, assim, ó, a gente tem a categoria sub-17 hoje, que eles são os queridos, eles fazem tudo que a gente pede. Então, assim, ó, esses meninos, quando estiverem no futebol profissional, nossa senhora, sabe, vão ser campeão do mundo, eu acho, porque eles super entendem, assim, eles fazem tudo direitinho, as coisas que a gente propõe. Tatiane e Aline, legal, assim, parabéns. eu como alguém do rugby e gremista, estou me sentindo muito contemplado hoje aqui com as falas de vocês. Verdade. Muito obrigado pela competência de vocês. Queria, através da Pamela, dar os parabéns para a Pamela pela mediação, porque está se cumprindo aquilo que a proposta, né, da formação das pessoas que compõem o nosso laboratório, e, ao mesmo tempo, a formação das pessoas, a troca com as pessoas no mercado de trabalho. Né? Isso, para nós, é extremamente importante. A gente está inserido no mundo acadêmico, mas não perder o foco de estar no mundo do trabalho, no dia a dia, lá no campo. Não adianta ser muito acadêmico e chegar lá no campo não saber nem respirar dentro de campo, mas, né? Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, Pamela, muito obrigado, Aline, Tatiane, muito obrigado pela presença de todas as pessoas que estão aqui. Nós estamos com as portas abertas aqui no laboratório para quando vocês quiserem trocar alguma ideia nesse sentido. Aline, no que se refere às meninas do rugby aqui, também estamos à disposição
tempo todo. Já tem um canal de comunicação com a Camila aí, mas nós também estamos com as portas abertas aqui. E Tatiane também, né, se quiser, a gente tem seleções aqui de mestrado, doutorado, se quiser comparecer aqui, não tem problema algum. Tá? Só tem que vir morar em Pelotas, né? Eu já não sei como é que vai ser a tua vida, mas né, as portas estão abertas. Tá bem, pessoal? Obrigada. Muito obrigado. Certo. Espero que todos tenham uma boa noite. E semana que vem, né, Pamela? Pode falar quais são as nossas próximas atividades? Vou falar então. Vou terminar então de agradecer as meninas e lembrar, né, que a gente tem um grupo de alunos, de vários alunos, né, de vários cursos, nutrição, fisioterapia, educação física, psicologia também, que a gente trabalha em conjunto. Então, é muito enriquecedor, né? Então, tenho certeza que para eles tem sido também. Já estão mandando mensagem assim, depois eu vou entrar em contato com vocês também. Né? Então, é uma coisa que nos orgulha muito, né? Poder trabalhar não só com a nossa formação pessoal, mas envolver os acadêmicos, né? Em todas as nossas atividades, assim, 100% eles estão presentes, crescendo conosco e nos auxiliando muito. Então, eu só vou abrir aqui para conferir as datas dos próximos. Lembrando, pessoal, que quem não está inscrito não consegue, né? Então, a próxima data é dia 1º de dezembro, esporte na escola. Dia 8 de dezembro, esporte e saúde, crianças e adolescentes. E dia 15 do 12 também, esporte e performance. Certo? Obrigada a todos pela participação. Obrigada, professor Heraldo.